Nem todo começo de dia precisa ser uma continuação do que deu errado ontem. Às vezes, o segredo não está em tentar resolver tudo, mas em descansar no silêncio de Deus. Há uma paz que só é percebida quando a alma para de correr atrás de explicações e decide apenas confiar. Não é fraqueza, é sabedoria. Entregar o que pesa, o que confunde, o que se esconde dentro da mente cansada e do coração inquieto. Não precisamos entender tudo para caminhar. Basta dar um passo na direção da luz. A mesma luz que um dia guiou o povo no deserto, que iluminou o caminho de Paulo na estrada de Damasco, hoje pode guiar você. Mas isso só acontece quando a entrega é sincera. Permita-se ouvir esta mensagem até o fim. Talvez você não precise de mais forças. Talvez só precise soltar o que nunca foi seu para carregar. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A vida moderna nos treinou para o controle. Controlamos horários, compromissos, decisões, metas, redes sociais e até tentamos controlar as emoções dos outros. Mas há um limite silencioso em tudo isso. Chega um momento em que percebemos que não dá mais. E quando esse limite é alcançado, surge o convite que muda tudo: entregar. É no início de mais um dia, durante uma oração da manhã simples e sincera, que encontramos a chance de soltar o que pesa. Começar o dia com Deus é abrir mão do controle humano para receber direção divina. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este é o chamado. Coloque Deus em primeiro lugar e Ele endireitará o que hoje parece torto. Não é mágica, é fé. Quando entregamos nossas dores e dúvidas a Deus, estamos assumindo um novo posicionamento espiritual. É como se disséssemos: Senhor, eu não entendo, mas confio. E esse tipo de confiança não se constrói da noite para o dia. Ela nasce no secreto, cresce nos desertos e amadurece nas decisões de fé. O devocional de hoje não é apenas mais uma reflexão, é um lembrete do que acontece quando escolhemos descansar em Deus ao invés de lutar com nossas próprias forças. Há paz para quem entrega, há alívio para quem confia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, Paulo orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso não é teoria, é direção prática para quem deseja viver leve. Moisés é um exemplo poderoso de entrega. Quando foi chamado por Deus na sarça ardente, ele apresentou suas inseguranças. Quem sou eu para ir até Faraó? Mas Deus não estava pedindo que ele fosse com suas próprias habilidades. Deus só queria sua obediência, e a cada passo foi o Senhor quem abriu o mar. Guiou com a nuvem, sustentou com o maná e protegeu com poder. Quando você começa o dia com Deus, o impossível começa a se mover no invisível. Oração do dia não é ritual, é reconhecimento de que sozinho você não consegue, mas com Ele tudo é possível. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés declara: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Que essa também seja a nossa decisão. Só iremos, só faremos, só prosseguiremos se a luz de Deus for à frente. A entrega verdadeira nos liberta da necessidade de saber tudo com antecedência. Abraão não sabia para onde ia quando saiu de sua terra, mas sabia quem o chamava. José não entendia os sonhos que vivia, mas confiava no autor dos sonhos. Maria não sabia como seria mãe do Salvador, mas disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O denominador comum em todos esses exemplos? Entrega, confiança, fé, oração. Este devocional é uma oportunidade de renovar sua fé antes mesmo do sol atingir o ponto mais alto. É um chamado para orar, não só pedindo respostas, mas também entregando as incertezas. A oração da manhã
é o altar onde deixamos nossos medos e recebemos direção. O dia de hoje pode parecer confuso, mas a luz de Deus dissipa toda a escuridão quando você coloca Ele em primeiro lugar. Há promessas que só se cumprem quando abrimos mão do controle. Talvez você esteja esperando que Deus responda, mas Ele está esperando que você entregue. A chave está na humildade. Entender que a sabedoria dele é maior que nossos planos. Em Salmos capítulo 37, versículo 5 está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse é um dos versículos mais profundos para quem deseja viver uma transformação real. Ao colocar Deus em primeiro lugar logo cedo, por meio de uma oração da manhã sincera, você planta a semente da confiança. E a colheita vem, no tempo certo, da maneira certa. Deus não falha. Ele apenas trabalha no invisível até que estejamos prontos para receber o visível. E isso começa com uma escolha: soltar. Não podemos controlar tudo. E tudo bem. Aceitar isso é o início de uma liberdade real. Quando tentamos carregar fardos que não foram feitos para nós, nos cansamos. Mas quando colocamos nas mãos do Senhor o que não conseguimos resolver, encontramos descanso. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comece o dia com Deus, ore, confie, entregue, e deixe que a luz dele guie você. Esta é a verdadeira sabedoria. Esta é a paz que você está procurando. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Entramos neste momento de oração com o coração aberto, escolhendo entregar tudo o que carregamos antes mesmo que o dia avance. Colocamos diante de Ti nossos pensamentos, decisões, preocupações e expectativas, reconhecendo que não somos capazes de conduzir tudo sozinhos. Que a Tua luz ilumine cada escolha, cada palavra e cada atitude que teremos hoje. Que nada seja guiado pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade, mas pela direção que vem do alto. Ao começarmos esta oração da manhã, declaramos que este dia não será governado pelo acaso, mas pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Escolhemos começar o dia com Deus, entregando os caminhos que ainda não conhecemos e as respostas que ainda não chegaram. Há situações que não entendemos, mas confiamos que nada escapa ao Teu cuidado, que a nossa mente encontre clareza, que o nosso coração encontre descanso e que nossas ações reflitam fé prática. Assim como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pedimos que essa luz nos conduza desde o primeiro passo até o final deste dia. Nesta oração do dia, deixamos diante de Ti as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Que nenhuma escolha seja feita sem discernimento, que nenhuma palavra seja dita sem sabedoria e que nenhuma atitude seja guiada pela impulsividade. Entregamos o controle que tentamos manter e escolhemos confiar. Que o Espírito de Deus nos conduza em silêncio quando for necessário calar e nos fortaleça quando for preciso agir. Que este devocional seja mais do que palavras, seja um alinhamento real da nossa vida contigo. Colocamos Deus em primeiro lugar ao entregarmos nossos pensamentos logo ao acordar. Muitas vezes, o dia começa acelerado, mas hoje decidimos desacelerar por dentro. Que a paz governe nossa mente,
que o equilíbrio guie nossas emoções e que o amor conduza nossas relações. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, está escrito que tu conservas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Que nosso propósito hoje esteja firmado em confiar, entregar e caminhar sob tua luz. Entregamos também aquilo que pesa no coração e não conseguimos explicar. Preocupações silenciosas, dores guardadas, lembranças que insistem em voltar. Nada disso fica escondido diante de ti. Que a tua luz alcance até os lugares mais profundos da alma, que haja libertação de pensamentos repetitivos e descanso interior. Ao começarmos este dia com Deus, declaramos que não caminhamos sozinhos, nem carregamos fardos que não nos pertencem. Nesta oração da manhã, colocamos diante de ti nossos relacionamentos, que nossas palavras construam e não destruam, que saibamos ouvir antes de reagir e compreender antes de julgar. Que a tua luz guie nossas conversas, atitudes e respostas. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagramos cada encontro e cada diálogo deste dia. Entregamos também os medos que tentam nos paralisar. Medo do futuro, medo de errar, medo de não ser suficiente. Que todos esses sentimentos sejam colocados sob a tua direção. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, aprendemos que não recebemos espírito de medo, mas de poder, equilíbrio e domínio próprio. Que essa verdade governe nosso interior hoje, enquanto seguimos confiando. Colocamos Deus em primeiro lugar ao entregarmos nossas expectativas. Nem tudo acontecerá como imaginamos, mas confiamos que tudo pode cooperar para o bem quando caminhamos contigo. Que aprendamos a aceitar processos sem perder a fé. Que saibamos esperar sem murmurar e avançar sem desanimar. Que a tua luz nos ensine a confiar, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Nesta oração do dia, entregamos nossos planos, os que deram certo e os que não aconteceram como esperávamos. Que nada nos afaste do propósito maior. Que o fracasso não nos defina e que o sucesso não nos afaste de ti. Em Salmos capítulo 37, versículo 23, está escrito que os passos de quem confia no Senhor são firmados por Ele. Que cada passo hoje seja firmado na tua direção. Entregamos também o nosso tempo. Que saibamos usá-lo com sabedoria, que não sejamos dominados pela pressa, nem pela distração, que o essencial tenha prioridade sobre o urgente. Que este devocional nos lembre que começar o dia com Deus muda toda a forma como vivemos as horas que virão. Colocamos diante de ti nossas emoções, alegria, tristeza, cansaço, esperança. Que nenhuma emoção nos governe mais do que a tua verdade. Que haja equilíbrio e maturidade espiritual para lidar com cada situação. Que a tua luz nos ensine a responder com fé e não com impulsos. Entregamos nossa caminhada espiritual. Que não seja apenas uma rotina, mas um relacionamento vivo. Que a oração da manhã seja um ponto de encontro real contigo. Que não caminhemos apenas por hábito, mas por convicção. Que cada dia seja uma oportunidade de crescimento e alinhamento. Nesta oração do dia, entregamos nossas batalhas invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que sabemos que existem. Que o Senhor lute por nós, assim como fez tantas vezes ao longo da história bíblica. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, está escrito que o Senhor peleja por nós. Que essa verdade nos fortaleça hoje. Colocamos Deus em primeiro lugar ao reconhecer que precisamos da tua direção para permanecer firmes, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que a tua luz nos mantenha no caminho correto, mesmo quando surgirem distrações. Entregamos nossa mente para que seja renovada, que pensamentos de derrota, confusão e desânimo sejam substituídos por fé, clareza e esperança. Que possamos experimentar a transformação interior que começa quando escolhemos confiar. Nesta oração da manhã, declaramos que este dia será vivido sob a tua orientação. Que nada nos roube a paz, que nada nos afaste da fé, que nada nos impeça de caminhar com confiança
Entregamos o que passou e não pode ser mudado. Que o passado não controle o presente. Que aprendamos com as experiências, mas sigamos adiante com esperança renovada. Colocamos diante de Ti tudo o que somos e tudo o que temos. Reconhecemos que sem a Tua direção, nada faz sentido. Que a Tua luz nos acompanhe em cada detalhe deste dia. Escolhemos mais uma vez começar o dia com Deus, confiar, entregar e caminhar sob a Tua luz, certos de que quem entrega não perde, apenas descansa. Entregamos a maneira como lidamos com as críticas e as palavras que ouvimos ao longo da vida. Palavras que marcaram, feriram, limitaram ou nos fizeram desacreditar do valor que temos em Ti. Hoje, escolhemos rejeitar tudo o que não veio do Teu coração. Que a nossa identidade esteja firmada na Tua verdade e não nas vozes do passado. Que o nosso valor seja definido pelo Teu amor e não pela opinião alheia. Que a Tua luz nos mostre quem realmente somos, filhos amados, perdoados, restaurados e chamados para viver de forma plena. Começar o dia com Deus também é silenciar vozes erradas e ouvir a única que liberta. Que nossa oração do dia seja um escudo contra acusações mentirosas. Que neste devocional possamos nos reencontrar com o nosso propósito original. Entregamos nossa forma de reagir às frustrações. Quando os planos não acontecem como imaginamos, muitas vezes nos fechamos, nos calamos ou reclamamos. Mas hoje escolhemos responder com fé. Que mesmo diante do inesperado, a nossa primeira resposta seja a oração. Que cada decepção seja transformada em crescimento. Que não sejamos guiados por impulsos, mas por sabedoria. Que em cada circunstância possamos perguntar: Senhor, o que queres nos ensinar com isso? Começar o dia com Deus é se preparar para os altos e baixos da vida com o coração fortalecido. Que nossa oração da manhã nos proteja contra atitudes impensadas. Que cada desafio traga aprendizado e nos aproxime mais de Ti. Entregamos o modo como lidamos com as comparações. Muitas vezes, desviamos os olhos do nosso caminho para olhar o dos outros, e isso nos afasta da gratidão. Hoje, decidimos valorizar o que já temos, o que já conquistamos e principalmente quem somos. Que a Tua luz nos ajude a enxergar beleza onde antes víamos ausência. Que a comparação não roube nossa alegria. Que aprendamos a celebrar vitórias alheias sem desvalorizar o que o Senhor está fazendo em nós. Colocamos Deus em primeiro lugar ao confiar que o tempo dele é perfeito e os processos são únicos. Que esse devocional nos leve a reconhecer que cada história tem seu ritmo e seu milagre. Entregamos a nossa forma de lidar com imprevistos. Os contratempos do dia podem nos desestabilizar, mas ao colocar Deus em primeiro lugar, nos revestimos de paz. Que nossa reação não seja de revolta ou desânimo, mas de confiança. Que saibamos respirar fundo, lembrar quem nos guia e seguir em frente com equilíbrio. Assim como Paulo e Silas louvaram na prisão, que encontremos motivos para adorar mesmo em meio às contrariedades. Que a oração do dia seja nosso refúgio diante do inesperado. Que esta oração da manhã nos prepare para reagir com fé diante de qualquer mudança de rota. Entregamos os detalhes pequenos da nossa rotina, que muitas vezes esquecemos de apresentar ao Senhor. Os encontros, as tarefas simples, os compromissos agendados. Que nada seja insignificante demais para ser entregue. Que a Tua presença esteja no café da manhã, na ida ao trabalho, nas conversas rápidas, nos momentos de espera. Que este devocional nos lembre que o sagrado também habita nos detalhes. Começar o dia com Deus é permitir que Ele esteja presente em tudo, desde o que parece grande até o que consideramos pequeno. Entregamos o nosso relacionamento com o tempo, que saibamos equilibrar produtividade com descanso, realização com quietude, que não vivamos correndo sem direção, mas que tenhamos tempo para ouvir, para sentir, para estar com as pessoas certas e fazer o que importa. Que o Senhor nos ajude a administrar o tempo como um presente e não como um peso. Que o dia não passe em vão, mas seja vivido com propósito. Que este devocional nos ensine a usar bem cada hora.
Colocamos Deus em primeiro lugar também quando escolhemos viver o tempo com sabedoria. Entregamos nossa comunicação, que saibamos usar nossas palavras com graça, respeito, verdade e amor. Que não sejamos fonte de fofocas, críticas destrutivas ou palavras precipitadas. Que a tua luz ilumine cada frase que sair dos nossos lábios. Que saibamos edificar e não destruir, consolar e não ferir. Que nossa voz seja instrumento de paz, direção e cura. Começar o dia com Deus também é pedir que Ele guarde nossa boca. Que esta oração da manhã seja um filtro espiritual sobre tudo o que falamos. Entregamos as emoções que costumamos esconder dos outros, mas que o Senhor conhece tão bem. Angústias silenciosas, ressentimentos não tratados, feridas não curadas. Que a tua luz revele o que precisa ser curado e restaurado. Que possamos viver com leveza, sem acúmulo emocional. Que sejamos honestos diante de ti, sem máscaras, sem medo, com coragem para sermos transformados. Que a oração do dia seja um bálsamo para dentro de nós. Que este devocional nos ajude a viver com autenticidade emocional. Entregamos o modo como nos vemos. Que nossa autoestima não seja construída pelo olhar do outro, nem destruída pelas críticas recebidas. Que saibamos nos ver como tu nos vês. Que a tua verdade defina nosso valor. Que cada defeito seja equilibrado pela graça e cada qualidade seja usada para o bem. Que possamos nos amar, nos respeitar e também nos perdoar. Que este devocional seja um espelho que reflita a identidade que o Senhor plantou em nós. Colocar Deus em primeiro lugar também é aceitar o amor que Ele nos oferece sem reservas. Entregamos também nossas decisões financeiras, que saibamos administrar com responsabilidade tudo o que chega às nossas mãos. Que o Senhor nos ensine a discernir entre o necessário e o supérfluo, entre o impulso e a sabedoria. Que nossos recursos sejam usados com propósito e generosidade. Que a ansiedade por dinheiro não roube nossa paz e que a confiança em Ti seja maior do que o medo da escassez. Que cada gasto seja feito com consciência e cada necessidade seja suprida pelo Teu cuidado. Começar o dia com Deus também é alinhar nossas finanças ao Teu plano. Que esta oração da manhã nos ensine a viver com equilíbrio e fé. Entregamos nossas escolhas alimentares e os cuidados com o corpo. Que possamos viver de forma saudável, honrando o templo que é o nosso corpo. Que tenhamos disciplina, equilíbrio e autocontrole. Que rejeitemos os excessos e nos aproximemos de hábitos que promovem vida e bem-estar. Que a Tua luz nos ajude a identificar onde temos negligenciado o cuidado pessoal. Que este devocional nos leve a refletir que a saúde do corpo também reflete o estado da alma. Que hoje possamos fazer escolhas melhores, com consciência e responsabilidade. Entregamos o modo como lidamos com redes sociais e tecnologia. Que não sejamos dominados pelas telas, distraídos pelas notificações ou controlados pela necessidade de aprovação. Que saibamos usar esses meios como ferramentas de luz e não como fontes de comparação ou vício. Que haja equilíbrio entre o virtual e o real. Que não nos afastemos da oração por falta de tempo, enquanto gastamos horas em distrações. Começar o dia com Deus é colocar limites saudáveis também em nossos hábitos digitais. Que esta oração da manhã renove nossa consciência sobre o tempo e o foco. Entregamos nossos sonhos antigos, aqueles que deixamos de lado por medo, por decepções ou por achar que era tarde demais. Que o Senhor reacenda aquilo que ainda faz sentido e nos dê sabedoria para deixar ir o que já cumpriu seu tempo. Que tenhamos coragem para recomeçar quando for necessário e maturidade para mudar de direção quando for preciso. Que este devocional nos inspire a resgatar sonhos alinhados ao Teu propósito. Que cada passo seja guiado pela Tua luz e não pela pressão de agradar aos outros. Entregamos as pessoas que amamos e pelas quais nos preocupamos. Que não tentemos controlar o que não depende de nós, mas que sejamos intercessores fiéis. Que amemos com verdade, respeitemos os processos de cada um e saibamos orar com fé. Que o Senhor alcance aqueles que ainda não Te conhecem,
transforme os que se afastaram e sustente os que estão em batalha. Que este devocional seja também um ato de amor por aqueles que colocamos agora diante do teu altar. Começar o dia com Deus é confiar que Ele cuida até do que não vemos. Entregamos a nossa criatividade e capacidade de produzir. Que tudo o que fizermos neste dia seja feito com excelência, inspiração e propósito. Que o trabalho das nossas mãos seja abençoado. Que cada ideia, projeto, plano e execução esteja sob tua direção. Que sejamos produtivos sem estarmos sobrecarregados. Que a tua luz inspire novas soluções, caminhos e oportunidades. Que este devocional nos alinhe com o ritmo do céu e nos afaste da comparação que paralisa. Que a oração do dia renove nossa motivação com propósito. Entregamos nossos filhos diante de ti. Que o Senhor os proteja por onde forem, nos lugares em que estiverem e nas decisões que precisarem tomar. Que a luz do Senhor os guie, os guarde e os fortaleça. Que cresçam com valores firmes, corações sensíveis ao teu espírito e mentes despertas para a verdade. Que sejam livres do engano, da má influência, da violência e das armadilhas do mal. Que a bênção do Senhor seja visível em cada detalhe da vida deles. Que esta oração da manhã cubra nossos filhos com proteção e paz. Colocamos Deus em primeiro lugar também na vida dos nossos filhos. Entregamos nossos empregos, nossos projetos profissionais, nossas buscas por oportunidades e crescimento. Para quem já está empregado, pedimos sabedoria para cumprir cada tarefa com excelência, amor e dedicação. Para quem está desempregado, pedimos que portas se abram, que novas conexões surjam e que a provisão venha de maneira inesperada, que nenhuma necessidade seja maior que a nossa fé, que hoje o Senhor traga direção para quem está procurando, consolo para quem está esperando e resposta para quem já se sentia cansado. Começar o dia com Deus é confiar que Ele já está preparando o próximo passo. Entregamos nossa saúde, Senhor. Que o teu cuidado nos acompanhe em cada célula, em cada órgão, em cada função do nosso corpo. Que toda enfermidade seja desfeita pela tua autoridade. Que os diagnósticos difíceis sejam revertidos. Que os tratamentos deem resultado e que a força volte ao corpo cansado. Que os hospitais sejam invadidos pela tua paz. Que a tua cura alcance hoje quem já não aguentava mais esperar. Que nesta oração da manhã o teu nome seja exaltado como Deus que sara, liberta e restaura. Que este devocional fortaleça nossa fé no teu poder que nunca falha. Entregamos ao Senhor nossa maneira de lidar com os atrasos da vida. Quando algo demora mais do que esperávamos, nosso coração se inquieta. Mas hoje, escolhemos confiar que há um tempo certo para todas as coisas, que a impaciência não nos domine, que a pressa não nos conduza e que o desânimo não nos desvie do caminho. Que saibamos esperar com esperança e servir com alegria enquanto aguardamos. Que este devocional seja um lembrete de que até o silêncio de Deus carrega propósito. Começar o dia com Deus é entender que atrasos humanos não cancelam promessas divinas. Que nossa oração da manhã renove em nós a fé que sabe esperar. Entregamos a maneira como lidamos com o trânsito da vida, os caminhos cheios, as interrupções e desvios inesperados. Que sejamos pacientes com os outros, tolerantes com as falhas alheias e conscientes de que ninguém está isento de erro. Que as situações externas não determinem nosso estado interno. Que a paz do Senhor seja maior que qualquer irritação. Que mesmo nos dias mais agitados, possamos respirar fundo e lembrar que o Senhor está conosco. Que este devocional nos ajude a manter o equilíbrio. Colocamos Deus em primeiro lugar também quando decidimos manter o coração calmo, mesmo quando tudo ao redor parece acelerado. Entregamos nossas reações diante de injustiças. Quando nos sentimos tratados com frieza, esquecidos ou mal compreendidos, o impulso é revidar. Mas escolhemos hoje confiar que o Senhor é nosso juiz, defensor e refúgio. Que a tua justiça prevaleça sobre qualquer acusação injusta. Que tenhamos paz mesmo diante daquilo que ainda não foi resolvido. Que nossa oração da manhã
fortaleça nosso espírito e nos mantenha firmes. Que neste devocional encontremos consolo para as dores que não foram reconhecidas por ninguém, mas que o Senhor conhece profundamente. Entregamos nossa postura diante das tentações diárias. Que a Tua presença seja tão real em nós que nenhuma armadilha do inimigo nos seduza. Que sejamos fortalecidos no íntimo, protegidos de distrações, e que tenhamos coragem para dizer não ao que nos afasta da Tua vontade. Que a luz de Deus seja um filtro em nossos olhos, em nossas mãos e em nossos passos. Começar o dia com Deus é revestir-se espiritualmente. Que esta oração do dia nos proteja de toda queda e nos mantenha vigilantes. Entregamos nossos hábitos e rotinas. Que tudo aquilo que temos repetido sem perceber, mas que nos afasta de Ti, seja identificado e transformado. Que cada escolha diária nos aproxime mais da Tua vontade. Que a Tua luz revele onde temos nos acomodado espiritualmente. Que a oração da manhã nos ajude a manter uma vida devocional viva e não apenas automática. Que este devocional seja o ponto de partida para mudanças consistentes. Colocamos Deus em primeiro lugar também, quando pedimos direção sobre o que fazer com o nosso tempo. Entregamos os sentimentos de solidão que visitam a alma, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Que o Senhor preencha os espaços vazios com a Tua presença. Que a sensação de estar só seja substituída pela certeza de que nunca fomos abandonados. Que encontremos em Ti companhia verdadeira, conforto duradouro e sentido para o silêncio. Começar o dia com Deus é lembrar que há um amigo mais chegado que um irmão. Que esta oração do dia seja o abraço que acolhe a alma que ninguém percebeu. Entregamos nossa maneira de lidar com perdas de pessoas, de oportunidades, de fases que não voltam. Que sejamos consolados por Ti. Que aprendamos a viver com saudade, sem viver paralisados. Que saibamos olhar para o que passou com gratidão e para o que vem com esperança. Que este devocional nos ajude a ressignificar as cicatrizes. Que a Tua luz transforme a dor em aprendizado e a saudade em intercessão. Colocamos Deus em primeiro lugar quando escolhemos seguir mesmo com lágrimas nos olhos. Entregamos a maneira como enxergamos o futuro. Que os cenários difíceis não nos impeçam de sonhar. Que a incerteza do amanhã não roube a fé de hoje. Que nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas na rocha inabalável. Que este devocional fortaleça nossa visão espiritual. Que possamos ver com os olhos da fé aquilo que ainda não é visível. Começar o dia com Deus é acreditar que o melhor ainda pode acontecer, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Entregamos os ambientes onde passaremos o dia. Que sejam cheios da Tua presença. Que onde colocarmos os pés, haja paz. Que cada lugar onde entrarmos seja transformado por causa da Tua luz em nós. Que sejamos agentes de reconciliação, harmonia e verdade. Que os lugares escuros sejam iluminados e que os lugares pesados sejam suavizados pela Tua presença. Que esta oração da manhã seja também uma oração de envio, para que sejamos reflexo de Ti em cada ambiente. Entregamos nossas amizades, que sejam verdadeiras, saudáveis e fortalecidas pela fé. Que o Senhor nos afaste de influências que nos desviam e nos aproxime de pessoas que nos edificam. Que saibamos ser bons amigos, fiéis, conselheiros e presentes. Que este devocional nos ajude a discernir com quem devemos caminhar. Colocar Deus em primeiro lugar também é pedir direção para as conexões que temos. Que esta oração do dia fortaleça os laços certos e nos liberte dos laços que já perderam o propósito. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração,
peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.